Fala galera, eu sou o Paul, sou professor de português, literatura, redação, tudo que é escrito, tudo que é da língua, e hoje a gente vai falar sobre os gêneros descritivos. Você já viu isso aqui, ó? Lista de compras. Diversos: arroz, feijão, açúcar, frutas e verduras, limpeza, carnes, bebidas, higiene. Você já viu isso aqui? Você já utilizou uma lista dessa? Essas são a lista de compras que a gente utiliza, por exemplo, para fazer mercado. E ela ajuda a gente na organização, para que a gente não esqueça de nada. Ela está dentro do gênero descritivo. E quais são as características desse gênero? Ele expõe características ou propriedades de algo. Ele tem como utilidade a descrição consistente de algo para o leitor através de uma observação criteriosa. Então a gente vai falando os detalhes de algo que a gente quer descrever de uma forma criteriosa, para que o leitor consiga entender tudo que a gente está falando. E ao lermos essa observação, a gente cria uma imagem mental do objeto apresentado. A gente consegue imaginar ele perfeitamente na nossa cabeça, de tão bem que ele é detalhado. Essas são as características do gênero descritivo. E quando a gente pensa aqui na lista de compras, ela descreve pra gente os alimentos que são necessários, ela faz com que a gente não esqueça de comprar algo, ela nos ajuda a organizar. Então, quando a gente está com a nossa lista na mão e a gente lê arroz, a gente imagina o arroz, em que prateleira ele fica. Quando a gente pensa, por exemplo, em um queijo, a gente lembra do porquê que a gente precisa comprar esse queijo, quando que a gente vai utilizar ele. Então a gente se organiza e a gente cria uma imagem mental do que está sendo descrito ali. A lista de compras é a mais comum, mas a gente tem diversos tipos de gênero descritivo, como por exemplo, o diário, o relato de viagem. Vamos estudar um pouquinho sobre eles? Vamos lá, o diário. Você já fez um? Você já escreveu? Já leu? Quais são as funções do diário, né? Por que é importante que a gente saiba escrever um diário? O diário, ele é utilizado para relatar ao leitor algum acontecimimento verídico, algum acontecimento que realmente aconteceu. Então você escreve um diário para relatar algo que você viveu, ou que você ouviu que alguém viveu, que você esteve próximo de alguém que viveu. E ele pode ser usado para desabafar ou analisar algum momento. Então, quando a gente escreve um momento e coloca ele no papel, a gente consegue ver de fora, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue analisar, para que a gente consiga até entender os nossos sentimentos. E ele é uma forma de guardarmos lembranças. Então, quando a gente não quer esquecer os detalhes daquele momento, quando ele está fresquinho na nossa memória, a gente corre e anota no diário, para daqui 1, 2, 3 meses a gente ler e ter aquela imagem mental na nossa cabeça do acontecimento. Talvez a gente não lembraria se a gente não tivesse escrito na hora que aconteceu. E quais são as características do gênero diário? Você consegue pensar comigo? Ele descreve com muita consistência algum acontecimento, porque é preciso que a gente crie a imagem na nossa cabeça. E ele é destinado para o próprio autor. Então a gente escreve para a gente mesmo. É uma escritura particular. Se você lê o diário de alguma pessoa, você está invadindo a privacidade dela. E ele é narrado em primeira pessoa, porque é o que aconteceu, é o que esse autor viveu. Então ele é sempre narrado em primeira pessoa. É como se você conversasse com você mesmo. E ele tem uma linguagem coloquial. É a linguagem mais espontânea, mais tranquila, onde a gente não se preocupa tanto com a norma culta padrão, porque você consegue se entender, você sabe o que você quis dizer, então você pode ficar tranquilo e não precisa ser completamente claro na hora de escrever. O outro tipo de gênero descritivo que a gente pode ver aqui é o relato de viagem. Você conhece o relato de viagem? O relato de viagem tem funções muito importantes, apesar de ser algo que não está tão presente no nosso cotidiano. Então ele serve para comunicar a alguém sobre os acontecimentos em uma viagem. Se a gente parar para pensar, a gente consegue fazer uma relação com as nossas postagens hoje em dia nos aplicativos. Então a gente vai viajar e a gente posta os lugares para onde a gente está indo, a gente posta o que a gente vai comer, a gente posta os eventos que a gente vai participar, tudo isso para comunicar a alguém, aos nossos seguidores, o que está acontecendo, quais são os eventos dessa viagem, quais são os pontos importantes dela. E antigamente a gente tinha um gênero que chamava os relatos de viagem, que eram escritos para comunicar a alguém sobre a viagem.
Então, normalmente, quando a gente tinha, por exemplo, caravanas e viagens de navio, os navegantes escreviam para comunicar para o rei o que estava acontecendo na viagem. E ele deixa registrado os acontecimentos nessa viagem. Nós temos relatos de viagem de anos muito passados, como 1500, por exemplo, que ficam registrados para sempre, que todo mundo pode ler. E era, então, a comunicação usada nos descobrimentos e invasão de terras desconhecidas. Os reis, os imperadores mandavam seus soldados para essas terras e esses soldados voltavam ou enviavam relatos de viagem para que fosse comunicado o que estava acontecendo, quais eram os tipos de terra, se elas já estavam com alguma sociedade ou não. As características do relato de viagem são: descreve a viagem da forma mais objetiva possível. A função ali é descrever a viagem e nada mais. Então é importante que o autor seja bem direto, que seja bem objetivo na hora de descrever a sua viagem. E o autor segue o seu texto da forma menos pessoal que conseguir. Então é importante que ele não dê a sua opinião. É importante que ele apenas relate, que ele seja imparcial ali na escrita, que ele apenas conte o que aconteceu. Ele é escrito em primeira pessoa, porque é importante que ele seja escrito por quem está participando dessa viagem, por quem está vivendo ela. Então ele é sempre escrito em primeira pessoa. E ele apresenta marcadores precisos de tempo e de lugar, para que o leitor consiga entender completamente o que está acontecendo e aonde aconteceu. Agora, se a gente parar para pensar aqui, quais são as semelhanças entre o diário e o relato de viagem? Você lembra? Tanto o diário como o relato de viagem são escritos em primeira pessoa e servem para descrever um acontecimento. Então é sempre algo que a pessoa viveu ou que viu acontecendo ou que alguém próximo viveu. E quais são as diferenças entre eles? Você consegue citar alguma? Se a gente parar para pensar, o diário é feito para o próprio autor. Ele é um texto particular. Já o relato de viagem é feito para informar alguém sobre algum acontecimento. Então ele é feito sempre para alguém, é como se fosse uma carta. Ele é feito para alguém que não seja o autor ler. Vamos exercitar um pouco para ver se a gente entendeu direito? Leia o texto publicado em uma propaganda de uma empresa. As amigas Paquisa e Ana Paula aproveitaram o feriado para conhecer Salvador. Resolvemos passar um feriado em Salvador e aproveitar para curtir o clima da Bahia. Era a nossa primeira vez na cidade e confesso que fiquei bem impressionada com a hospitalidade e a simpatia dos baianos. Ficamos hospedadas na Praia Vermelha e o acesso era bem fácil para todos os pontos. Logo no primeiro dia, conhecemos os pontos turísticos do Centro Histórico: Pelourinho, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Igreja do Bonfim. E nos outros dias, fomos conhecer as praias da cidade e do entorno, como a do Forte e o Projeto Tamar, que é super bem cuidado, praia limpíssima e a vila à noite é um charme. Em Salvador, valeu muito a pena ter conhecido a famosa Praia do Flamengo e seus inúmeros quiosques. Agora, se a gente for analisar, esse texto pertence ao gênero descritivo diário ou relato de viagem? Existem diversos aspectos aqui que influenciam na nossa resposta, mas se a gente for parar para pensar, é um relato de viagem porque é exposto em uma propaganda. E o diário, ele é sempre feito particularmente. Ele é um texto particular feito para o próprio autor. Ele nunca vai ser exposto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.